Ele me fez acreditar que eu era um erro. Me escondeu do mundo como se minha dor fosse culpa. Mas a verdade é que o monstro não estava no espelho, estava dormindo ao meu lado todas as noites. Meu nome é Helena, tenho 47 anos, e há 15 vivo com um rosto que não é mais o meu. Antes do acidente, eu era professora de literatura, apaixonada por livros, palavras e pelas pequenas belezas da vida. Eu gostava de usar batom vermelho, vestidos floridos e caminhar com o vento no rosto. Hoje, o vento ainda vem, mas eu desvio o olhar do espelho. Tudo começou numa noite de chuva. Eu e Eduardo, meu marido, voltávamos de um jantar de negócios da empresa dele. Ele estava feliz, um pouco embriagado, falante demais. Eu pedi que deixasse o motorista dirigir, mas ele riu. Helena, eu estou ótimo. Confie em mim, confiar. Que palavra perigosa. A estrada brilhava com a água acumulada. As luzes dos postes passavam rápidas como lembranças. De repente, ele acelerou numa curva. Lembro do som dos pneus, do vidro se estilhaçando, do grito que nunca saiu da minha garganta. Depois, o silêncio. Quando abri os olhos, dias depois, estava num hospital. O rosto coberto de curativos, a dor ardendo até nos ossos. O médico me explicou calmamente. A senhora teve queimaduras profundas. Precisará de cirurgias e enxertos. A recuperação será lenta. Tentei falar, mas só saiu um som rouco. Olhei para o espelho, e o espelho olhou de volta com pena. Metade do meu rosto estava marcada por uma cicatriz irregular. Vermelha, viva. Eduardo entrou no quarto com um buquê de flores. Sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Você está viva, amor. É o que importa. Naquele momento, eu quis acreditar, mas conforme os dias passaram, percebi que ele olhava para mim cada vez menos. No começo, era disfarçado. Talvez você se sinta mais confortável usando esse lenço. Depois, virou ordem. Helena, não apareça assim na frente dos meus colegas, por favor. Um dia, vê a frase que me cortou por dentro. Você virou a vergonha da família, vergonha. A palavra ecoou na minha cabeça por meses. De repente eu parei de sair, de receber visitas, de dar aula. Virei um retrato esquecido dentro de casa. Alguém que cozinha, limpa e respira menos, mas não vive. Eduardo dizia que era pelo meu bem, mas na verdade, era pelo dele. Ele não queria que o mundo o visse com uma mulher marcada. Afinal, o empresário perfeito não combina com a esposa desfigurada. Os anos passaram como dias iguais. Eu me acostumei ao silêncio, à solidão e ao som dos sapatos dele ecoando no corredor. Até o amor se cansou de esperar por palavras. Certa manhã, enquanto ele tomava banho, o celular vibrou sobre a cômoda. Uma mensagem apareceu na tela. Te espero, às 20 horas. O mesmo quarto. Assinada. Lívia. Não chorei. N. Oh, gritei. Apenas respirei fundo e deixei o telefone onde estava. A dor, quando amadurece, não grita menos, apenas cala. Mas naquela noite, olhei meu reflexo e decidi algo. Se a vida me tirou a beleza que ele amava, eu encontraria uma que ele nunca entenderia. A beleza de continuar, mesmo sem ser vista. Nos primeiros anos depois do acidente, minha vida cabia dentro de 4 paredes. A sala, o quarto, a cozinha e o pequeno jardim nos fundos. Era o meu mundo. E ao mesmo tempo, minha prisão. Eduardo saía cedo de terno impecável. Cheiro de colônia, cara, sorriso ensaiado. Dizia que o trabalho não espera, que as reuniões exigem presença. Mas a verdade é que ele só voltava quando já não havia mais luz. A noite era sua melhor cúmplice. Eu, por outro lado, aprendi a conviver com a solidão como quem convive com um animal selvagem. Não a enfrentava, menos apenas a alimentava, um pouco por dia. Comecei a costurar para vizinhas, dar aulas particulares a crianças que precisavam reforço. Assim, pelo menos, ouvia vozes, sentia cheiro de gente. Lembrava que o mundo ainda existia. Até que um dia, bati os olhos numa manchete de jornal esquecida sobre a mesa. Repórter investiga acidentes sem responsáveis identificados. Não dei muita atenção, menos até ler o nome do repórter. Rafael Monteiro. E mais abaixo, uma foto pequena. Um homem jovem, olhar sério. Como o título série especial. Acidentes esquecidos pela justiça. Por um impulso que nem sei explicar, decidi escrever para ele. Mandei um e-mail curto. Sou uma das vítimas. Meu caso nunca foi resolvido. Gostaria de conversar. No dia seguinte, ele respondeu. E, uma semana depois,
bateu na minha porta. Era mais jovem do que imaginei. Tinha uns 30 e poucos anos, cabelo bagunçado e um caderno sempre nas mãos. Quando me viu, hesitou por um segundo. Talvez pelo meu rosto menos, mas logo sorriu. Natural. E aquele gesto simples me fez sentir, pela primeira vez em muito tempo, que eu ainda era alguém. Sentamos na cozinha, com um café recém-passado. Ele abriu o gravador e disse: "Quero entender o que aconteceu naquela noite." Contei tudo: a festa, a chuva, a velocidade, o impacto. Contei sobre o hospital, sobre as cirurgias, sobre o motorista desconhecido que nunca foi encontrado. Rafael anotava em silêncio, o senho franzido. Depois perguntou: "Seu marido estava com a senhora no carro, certo?" "Sim." "Claro. Ele dirigia." Ele ficou quieto. "Dona Helena." "Não há registro do nome dele no processo. O boletim de ocorrência indica condutor não identificado." Por um instante, achei que tinha ouvido errado. Como Hassim? Foi ele quem dirigia. Ele estava lá. Pelos documentos, não. Inclusive, há indícios de que o motorista fugiu antes da chegada do resgate. Senti um frio atravessar meu corpo. As lembranças vieram em fragmentos como flashes desconexos. O som do pneu cantando, a curva, o grito dele, e depois menos nada. E se ele realmente tivesse fugido? Rafael fechou o caderno devagar. "Posso investigar mais a fundo, se a senhora quiser." Assenti, com a voz trêmula. "Sim, eu preciso saber." Nos dias seguintes, ele me ligava com novidades pequenas. Um documento aqui, um relatório ali, até que uma noite chegou com os olhos brilhando de nervosismo. "Encontrei uma testemunha, um caminhoneiro que passava pela estrada naquela noite." Meu coração disparou. "E o que ele disse?" "Que o carro do acidente estava sendo dirigido por um homem, que ele saiu do veículo ileso, olhou para dentro e fugiu. A cozinha girou ao meu redor e me deixou lá." "E me deixou lá?" Rafael apenas abaixou a cabeça. Naquela noite, fiquei sentada na cama, encarando o teto. Eduardo dormia no quarto ao lado, como se nada existisse além dele mesmo. Enequante. Isso minha mente queimava mais do que as cicatrizes. Comecei a reparar em tudo o que ele evitava falar. Os silêncios quando o assunto era o acidente. O modo como desviava o olhar quando alguém mencionava aquela estrada. E principalmente, o medo escondido atrás do controle. No café da manhã do dia seguinte, perguntei: "Eduardo, você se lembra da noite do acidente?" Ele ergueu os olhos do jornal. "Claro que lembro. Por quê?" "Só para ter certeza, você ficou comigo até a ambulância chegar, não foi?" "Ele é esse tu?" Foi uma pausa curta, mas suficiente para me dar a resposta. Sorri, disfarçando. Mas, dentro de mim, algo se quebrou. Não era apenas a confiança, era a história inteira da nossa vida menos construída sobre uma mentira. Rafael continuou investigando, mesmo contra minha vontade inicial. Dizia que a verdade liberta, mas eu já sabia. A verdade dói antes de libertar. As semanas seguintes foram um pesadelo em câmera lenta. Rafael continuava investigando, e eu fingia que levava uma vida normal, mas nada era normal. Cada vez que Eduardo me olhava, eu via um estranho, e cada vez que ele dizia: "Eu te amo", eu sentia o gosto metálico da mentira naquele tempo. Aprendi que o silêncio também tem som, menos o som de algo morrendo por dentro. E o meu silêncio gritava todos os dias. Uma tarde, Rafael apareceu em casa com o olhar aflito. Ele não precisava dizer nada. Eu já sabia que tinha encontrado alguma coisa. "Helena, precisamos conversar." O coração apertou. "Fala." Ele abriu a pasta e espalhou sobre a mesa uma série de papéis amarelados, cópias de registros policiais, fotos da estrada, um croquis do acidente. No topo, um relatório com um carimbo antigo. Rafael apontou para um trecho sublinhado. Motorista identificado como Eduardo P. da Costa. Fugiu do local antes da chegada do resgate. Senti o ar desaparecer. "Então, é verdade." Ele assentiu. "Sim." E há mais, tirou um envelope pequeno do bolso. Dentro havia uma foto, tirada por um fotógrafo de jornal na época. A imagem mostrava o carro destruído. E ao fundo, um homem de terno, ileso, com o rosto parcialmente coberto por sombra. Mesmo assim, eu reconheci aquele perfil. "É ele", sussurrei. Rafael baixou o tom. "Helena, ele não apenas fugiu.
Ele ligou para um conhecido na polícia para alterar o registro. Foi assim que o nome dele desapareceu do processo. Ele apagou as provas? Sim, e pagou caro por isso. Meu corpo inteiro tremia. Aceme. Os frias, a garganta o secau. Tudo o que eu acreditava, menos todo o casamento, toda a vida que construí, tinha sido moldado em cima de uma covardia, Rafael. Minha voz falhou. Você vai publicar isso? Eu não faria nada sem o seu consentimento. Fechei os olhos. Eu queria justiça. Mas também tinha medo. Medo do escândalo, do julgamento, da vergonha. Não a minha, mas a dele. Mesmo ferida, uma parte de mim ainda tentava protegê-lo. O amor, quando apodrece, ainda cheira a amor por um tempo. Mas o medo passou a se transformar em raiva, menos, e a raiva, em necessidade de verdade. Naquela noite decidi enfrentá-lo. Eduardo chegou em casa, tarde, como sempre, falando ao celular. O tom autoritário, frio, típico de quem acredita mandar até na própria sombra. Quando desligou, eu estava na sala, com os documentos sobre a mesa. Ele parou ao ver o nome dele estampado nos papéis. O que é isso? Perguntou. A voz subindo de tom. É o que sobrou da nossa história. Peguei o relatório e joguei sobre o sofá. Você fugiu, Eduardo? Me deixou dentro do carro, sangrando. Depois, apagou o próprio nome do inquérito. Por quê? Ele respirou fundo, os olhos arregalados, depois desviou o olhar. Você? Não entenderia. Tentan me... Explica. Eu entrei em pânico, Helena. Achei que você estava... morta. Se eu ficasse... ia pra cadeia, ia eu destruir minha carreira. Eu fiz o que precisei para salvar o que tínhamos. Salvar? Ri. Amargo. Você destruiu tudo. E ainda me chamou de vergonha. Ele me olhou com raiva. Você não sabe o que é ter tudo para perder. Não, Eduardo. Eu perdi tudo e continuei de pé. Você é que vive ajoelhado diante do próprio medo. Por um instante, o silêncio tomou conta. O homem que eu amei por 20 anos agora parecia pequeno, encolhido dentro do terno caro. Os olhos dele não tinham mais defesa. Menos só culpa, eu te salvei, Helena. Ele murmurou. Fui eu quem ligou para a ambulância. Depois que fugiu. Eu voltei. Não voltou, Eduardo. Voltou pro conforto da mentira, pro calor da sua vida perfeita. Enquanto eu reaprendia a andar, a falar, a olhar para mim, sem chorar, você dormia tranquilo. Isso não é amor. É covardia. Ele ficou imóvel. Aquela foi a primeira vez que o vi sem palavras. Nos dias seguintes, Eduardo se tornou uma sombra dentro de casa. Evita o contato, evita o olhar. E, aos poucos, começou a mudar. Não por arrependimento verdadeiro. Menos, mas por medo. Medo de Rafael da verdade. Do escândalo que podia arruinar o nome dele. Rafael insistia para que eu deixasse tudo público. Helena, ele precisa responder por isso. Não é só por você. É por todas as vítimas que nunca tiveram voz. E se eu não aguentar ver meu nome nos jornais? O mundo precisa ver a mulher que sobreviveu, não o rosto queimado. Essas palavras ficaram ecoando em mim. Mulher que sobreviveu, fazia tempo que eu não me sentia assim. Uma noite, sentei na cama e comecei a escrever. Peguei um caderno velho e contei tudo. O acidente, a dor, o silêncio, as mentiras. Escrevi como quem sangra pelas palavras. E quando o terminei, percebi que não era só uma confissão. Era um testemunho. No dia seguinte, levei o caderno até Rafael. Se for para contar, que seja a verdade inteira. Ele leu em silêncio, com lágrimas nos olhos. Helena, isso é mais do que uma denúncia. É uma história sobre coragem. E assim, o segredo começou a sangrar. Não mais dentro de mim, mas no papel, no mundo. Porque quando a verdade começa a escorrer, não há mentira que consiga contelar. Naquela noite, antes de dormir, ouvi Eduardo chorando no escritório. Não me levantei. Pela primeira vez, deixei que o som do choro dele me embalasse. Era o barulho do castigo. O som da consciência acordando tarde demais. Fechei os olhos e pela primeira vez em 15 anos, dormi em paz. A matéria saiu numa manhã de segunda-feira. O sol ainda nem tinha nascido completamente, mas o nome de Eduardo Pereira da Costa já brilhava nas manchetes. Rafael havia publicado tudo, os documentos, a foto, o depoimento do caminhoneiro e o meu relato. Empresário respeitado ocultou o acidente que desfigurou a própria esposa,
há 15 anos. O texto começava contando sobre mim, sobre a mulher que sobreviveu, mas foi condenada a viver no silêncio. E terminava com uma frase que ficou gravada na minha alma. Às vezes, a cicatriz que o mundo enxerga é menor do que a que se esconde no coração. Quando li aquilo, minhas mãos tremiam. Ene, o de medo. Mas de algo que há muito tempo eu não sentia menos liberdade. Eduardo ainda dormia quando o telefone começou a tocar sem parar. Colegas, sócios, jornalistas, até parentes distantes, todos queriam uma explicação. Em poucos minutos, o homem que sempre controlou tudo, perdeu o controle de si mesmo. Saiu do quarto de pijama, o rosto pálido. O que você fez? Grito. Olhei para ele, serena. Eu não fiz nada. Eduardo, a verdade é que fez. Ele pegou o celular, leu a manchete, e o mundo caiu diante dos olhos dele. Andava pela sala, como um animal encurralado. Você destruiu minha vida. Não, Eduardo, respondi. Calma, você só tá colhendo o que plantou. Ele me encarou com uma mistura de raiva e desespero. Eu te dei tudo! E tirou de mim o que não tem preço. Aquele homem orgulhoso que um dia me chamou de vergonha agora tremia, com medo do próprio nome. O orgulho dele escorria como sangue invisível no chão. Nos dias seguintes, o caos tomou conta. A empresa começou a despencar. Os investidores romperam contratos, os amigos desapareceram, e as pessoas cochichavam o nome dele como se fosse maldição. Pela primeira vez, ele sentiu o peso da vergonha, menos aquela que tentou me dar por tantos anos. Eu, ao contrário, sentia leveza. Andava pela casa de cabeça erguida, sem lenço, sem medo. As cicatrizes ainda estavam ali, mas já não doíam. Elas tinham virado medalhas. Uma tarde, Rafael veio me visitar. Trazia um jornal dobrado na mão. Está tudo aí, disse, entregando-me. Na capa, minha foto. Sim, minha foto. Sem retoques, sem esconder o rosto. A legenda dizia: Helena, a mulher que enfrentou o silêncio e venceu. Meus olhos marejaram. Rafael, por que você fez isso? Porque o mundo precisa ver o que é coragem. A verdade não é para humilhar, é para curar. Senti uma paz que há muito tempo não me visitava. Por anos, fui invisível. Agora, eu existia de novo. Mas Eduardo não suportou a luz. Nos dias que se seguiram, começou a beber, a se trancar no escritório, a recusar visitas. Quando a imprensa acampou em frente à nossa casa, ele fugiu pelos fundos, como no dia do acidente. O mesmo medo, a mesma covardia. O círculo se fechava. Uma semana depois, a polícia o chamou para depor. Saiu de casa calado, terno amassado, barba por fazer. Antes de atravessar a porta, me olhou e murmurou: Você conseguiu o que queria. Não, Eduardo, respondi. Eu consegui o que eu merecia. O depoimento dele durou horas. Admitiu a fuga, a manipulação dos documentos, o suborno do policial. Saiu de lá sem algemas, mas sem alma. A sentença viria meses depois: prestação de serviços comunitários, perda parcial dos bens e a ruína da reputação. Justiça lenta. Mas justiça, eu assisti tudo pela televisão, sentada no sofá onde ele costumava me ignorar. A cada palavra dita pelo juiz, eu senti um peso saindo do peito. E quando a sentença final ecoou na tela, culpado, fechei os olhos e respirei fundo. Não era vingança, era alívio. Naquela noite, Rafael me ligou. Como se sente? Livre. Ele sorriu do outro lado da linha. A liberdade tem um preço alto, Helena, mas você pagou com coragem. Depois da ligação, fiquei um tempo olhando meu reflexo na janela. As luzes da rua refletiam no vidro, e por um instante, vi a mulher que eu fui e a que eu sou agora. A cicatriz ainda estava ali, mas eu já não queria escondê-la. Era a lembrança viva de que sobrevivi quando Eduardo voltou para casa. Dias depois, parecia outro homem menos, ou o que restava dele. Sentou-se à mesa, olhou para mim e disse baixinho: Me perdoa. Por tudo. Eu já perdoei, Eduardo, só que agora o perdão é para mim mesma. Ele chorou, e por um segundo, eu quase senti pena. Mas a pena é uma forma de prisão, e eu tinha acabado de conquistar a minha liberdade. A verdade, finalmente, estava à vista de todos, e ela brilhou como a cicatriz no meu rosto. Feia para uns, mas linda para quem entende o que é renascer da dor.
Um ano se passou desde o dia em que a verdade ocupou as manchetes. De lá para cá, muita coisa mudou, não só do lado de fora, mas principalmente dentro de mim. Eduardo agora vive numa pequena cidade do interior, cumprindo sua pena, prestando serviço comunitário. Ironia do destino. Ele ajuda vítimas de acidentes de trânsito a recuperarem a autoestima. Às vezes penso que a vida tem um jeito poético e cruel de ensinar o que precisamos aprender. Eu fiquei na mesma casa, mas é como se tivesse mudado de mundo. As paredes, antes cheias de silêncio e medo, agora têm vozes. Recebo meus alunos, dou aula de novo, e cada palavra que sai da minha boca tem o gosto da vida que reconquistei. No começo, foi estranho sair sem lenço, o vento batendo direto no rosto, os olhares das pessoas. Mas um dia percebi: quando você se aceita, o olhar dos outros perde o poder. Na escola onde dou aula, as crianças me olham com curiosidade. Algumas perguntam, com a inocência que só elas têm: professora, dói? Eu sorrio e respondo: dói, mas já doeu mais. E elas sorriem de volta, como se a cicatriz fosse apenas mais uma história para contar. A diretora da escola me convidou para dar uma palestra sobre superação. Hesitei. Ainda não me via como exemplo de nada, mas aceitei. Naquela tarde, diante de uma sala cheia de jovens, contei minha história. Não como vítima, mas como alguém que aprendeu que o amor verdadeiro não começa no outro, menos começa dentro da gente. No fim, uma menina levantou a mão e perguntou: professora, a senhora perdoou o seu marido? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois disse: sim, porque o perdão é a única coisa que pode transformar uma cicatriz em liberdade. Ela sorriu, e eu entendi que era por isso que eu ainda estava ali. Não para apagar o passado, mas para dar sentido a ele. Um dia, recebi uma carta. A caligrafia era dele. Helena, espero que esteja bem. Hoje, pela primeira vez, ajudei uma mulher que se olhava no espelho com o mesmo medo que eu te causei. Quando ela me agradeceu, senti vergonha e gratidão ao mesmo tempo. Obrigado por ter me deixado viver para aprender o que é arrependimento. Eduardo, guardei a carta numa gaveta, junto com um caderno onde escrevi meu relato. Eu chorei. Apenas sorri. O perdão verdadeiro não precisa de aplausos, só de silêncio. Às vezes, Rafael me liga. Continua trabalhando como jornalista, mas agora escreve livros. Diz que minha história o inspirou a contar histórias sobre pessoas reais, com dores e verdades de carne e osso. E toda vez que ele agradece, eu respondo: foi você quem me mostrou que a verdade também pode curar, numa manhã de domingo. Enquanto regava as flores do jardim, percebi que uma delas, uma rosa vermelha a menos, havia nascido torta. Por instinto, pensei em cortá-la, mas algo em mim disse para deixá-la crescer daquele jeito. E então entendi a beleza no que é imperfeito. A flor não deixava de ser rosa só porque tinha crescido fora do padrão. Assim como eu, mais tarde, fui até o espelho do corredor, o mesmo que evitei por tantos anos. Olhei para mim com calma. A cicatriz estava lá, como sempre, mas pela primeira vez vi mais do que a marca. Vi a mulher que sobreviveu, a que reconstruiu a vida, a que aprendeu a sorrir sem pedir desculpas. Fechei os olhos e agradeci por tudo, menos até pela dor, porque foi ela que me fez renascer. Hoje, quando me perguntam o que é beleza, respondo sem pensar: beleza é ter coragem de existir. É acordar todos os dias e decidir ser quem se é, mesmo quando o mundo desvia o olhar. É saber que a luz também nasce das sombras. E se alguém, um dia, me chamar de vergonha, eu sorrirei e direi: sim, a vergonha que sobreviveu. Afinal, o que restou das minhas feridas se transformou na parte mais viva de mim. E enquanto o sol atravessa a janela e toca meu rosto, percebo que a beleza nunca foi perdida, menos ela apenas esperou o tempo certo para voltar.